Olá, 17 de junho de 2024. Lars Comar naquele nosso, não sei nem se é resumo, né? É mais a minha opinião sobre aquilo que saiu de notícia no mercado, aquilo que a gente conversa com muitos empresários, com vocês todos que estão no dia a dia, em especial no móvel, mas afeta de uma forma geral para todas as áreas. Semana passada eu falei, dei algumas notícias aqui dando conta de mercado aquecido. Recebi alguns retornos sobre isso. Tinha gente que falava, mas não está aquecido assim, o mercado está ruim de forma geral está. Recebi inclusive algumas ligações, me chamou a atenção que mais de uma, de empresários, onde eles diziam: Lércio, realmente, a minha venda está boa, minha empresa vendendo bem, carteira de pedido boa, mas até quando? Gente, é incrível como o empresário vem sofrendo ao longo de tanto tempo. Ele acabou ficando escaldado, ele não está acreditando que ele está vendendo. Pois é uma onda assim, isso está ligado à quantidade de emprego, de pessoas empregadas, está ligado à renda. Lércio, renda, o brasileiro ganha pouco há muito tempo. Um terço da população ganha o salário mínimo, um terço ganha até dois salários mínimos. Essas são as contas oficiais. Mas se você for olhar os preços, lá em 2020 e 2021 houve uma inflação muito alta. E isso sim comeu o poder aquisitivo do trabalhador e as indústrias sentiram isso lá em 2022. De lá para cá, há uma recuperação, mesmo que lenta, há uma recuperação do salário, do emprego, da renda das pessoas. A inflação é que ajudou a fazer isso, essa diminuição da inflação. E se, por mais que a gente fala que os preços subiram muito, nós temos que ficar atento que mais ou menos, tá? De 2020 a 22, os preços dos móveis subiram demais, um absurdo. Mas de 22 para cá, eles só caíram. E teve muito item que teve essa queda. Então o consumidor não está rico, não é isso, mas ele está menos pobre, ele está consumindo mais. Além dele ter mais emprego, isso ajuda, além dessa inflação contida conseguir reduzir, o fato das empresas estarem empregando muito fazem com que a briga de uma empresa com a outra vá melhorando um pouquinho mais a renda. Já não dá para contratar com o piso ou com o primeiro salário, sempre um benefício a mais. E está muito difícil, sim. Outra coisa que me perguntaram essa semana, Laércio, eu não consigo contratar gente, é só comigo? Não é, não. De norte a sul, em todos os polos, estive recentemente. A dificuldade está grande, a briga por profissionais está enorme, o nível de qualificação está extremamente baixo, exigência extremamente baixa. Essa semana eu tive um feedback de um empresário já um tanto quanto mais absurdo a informação. Ele teve bateu o recorde negativo de um funcionário dentro da empresa, de tempo de permanência. Como assim? 17 minutos. Após 17 minutos de iniciar o trabalho, o cara viu que não é para ele aquele emprego. É mais ou menos isso que nós estamos sofrendo. Muita gente pendurada, sim, em seguro-desemprego, é temporário, volta, trabalha 6 meses e vai para o seguro-desemprego. E isso deu uma atrapalhada. Mas, de forma geral, o mercado sim está vendendo, as empresas estão indo. Há quanto tempo dura? Nós falamos isso sobre semana passada e vamos falar nisso mais um pouquinho. Nem o empresário acredita no momento. Para poder confirmar o que eu falei semana passada, para não ter essa dúvida, saiu agora informações do varejo. Informações do IBGE, já me questionaram muitas vezes, Lércio, mas você usa órgãos que o governo manipula dados. Gente, se eu não usar IBGE, se eu não usar a Fundação Getúlio Vargas, não sobra muita coisa. Aí fica só na nossa percepção, aí a coisa pega de vez. De qualquer forma, a informação que veio é que as vendas no varejo avançaram 0,9 em abril. É o quarto mês no campo positivo. Em um ano aqui temos um crescimento no varejo de 2,7. Se pegar o último trimestre, os últimos 3 meses, ele bate o recorde de outubro, novembro de 2021. Lembra da pandemia? Nós estamos vindo nesse ritmo. Ah, mas móveis não. Já o setor de móveis elétricos cresceu 2,4, voltou ao campo positivo após queda de 1,9 em março. Tá vendo? Março caiu 2%, depois em abril cresceu 2,4. Se você acompanha aqui a nossa análise semanal, você vai pegar lá em março e vai ver que já falava que março seria ruim e abril seria positivo. Eu alertei os próprios filiados em grupo fechado sobre isso, por um motivo muito óbvio. Nós tivemos esse março curto por conta de feriado comparado ao ano passado em um abril muito maior comparado ao ano passado, comparado a março. Então, é lógico que abril seria muito melhor e abril e março menos. Nós temos gente que ganha por produtividade, gente que ganha por dia trabalhado, gente que ganha por comissão, e não podemos esquecer, quanto mais dias úteis, mais tempo nós temos para gastar. E é isso que funciona. Ah, mas gasta no limite.
mas ajuda. Se você conversa com quem está no varejo, já ouvi isso muitas vezes. Um final de semana, um sábado de chuva, que é o que atrapalha muito o varejo de rua, um sábado de chuva não é recompensado. Não é porque na segunda, na terça fez sol que as pessoas vão gastar depois. Passou o final de semana, passou o final de semana. Então, dias úteis importa e importa bastante. Sabíamos que isso ia acontecer. E na semana passada também eu passei essa matéria onde um economista aqui do BTG Pactual falava: se não fizerem tolices, o país terá bons anos de crescimento. Mas, gente, não precisa muita coisa de tolice, não. Durante essa semana, o dólar avançou, disparou, superando os 5,40, após fala do presidente sobre situação fiscal. E qual que é a situação, qual é a preocupação disso, situação fiscal? É que o governo, ele fala em gasto, gasto, gastar mais, e para isso ele tem que arrecadar. Eu vou fazer uma comparação para deixar isso tudo muito simples. Comparando o que o mercado vê, o governo federal, estadual, municipal, mas em especial esse, nesse caso foi federal, com a nossa empresa, com a nossa casa. Todos nós, nossa casa, a empresa ou o governo, é feita por renda e despesa. É o que arrecada, é o que entra de grana e é o que a gente gasta. Então vamos comparar dentro da nossa casa mesmo? Eu, você, esposo, marido, filhos, trabalham. Então existe uma renda. E todos nós gastamos. Tem como gastar sempre mais do que a gente recebe? Não, isso é impossível. O governo faz a mesma coisa. Ele vem gastando e há bastante tempo cada vez mais. E qual que é a solução? Ou se diminui despesa, em casa é isso que a gente tem que fazer, não tem muita outra forma. No caso do governo, aumentar a arrecadação. Para comparar isso com a nossa casa, é como se a gente arrumasse mais um bico, fizesse mais uma hora extra. Então, se alguém de casa fizer uma hora extra, dá para gastar mais. Se alguém arrumar um terceiro emprego, dá para gastar mais. Mas isso tem limite. A população chegou no limite de pagamento. Não dá para pagar tanto imposto para manter a máquina pública que gasta cada vez mais. E isso faz com que o mercado, de forma geral, ele assusta. Ainda comparando com a nossa casa. Imagine como era antigamente, o mercado funciona isso sempre dentro do capitalismo. Você consegue comprar no mercadinho a prazo, você faz compra no mercado de forma geral, na padaria e tudo mais, a prazo para pagar depois. Se o padeiro, se o leiteiro, se o dono do açougue olha para você e fala assim: nossa, o Laércio, a família dele está gastando pra caramba, eu sei que eles não vai poder me pagar. Ele sobe preço. Como funciona no mercado financeiro? Sobe juro. Por quê? Porque o risco é maior. Ele, na verdade, não quer vender muito para gente. Laércio, tem risco do país, Brasil, quebrar? Muito remoto. Hoje é muito remoto. E quando é esse perigo, que daí pode correr o risco e as pessoas vão cair fora. Essa é a divisão. E é por isso que o mercado futuro, o chamado mercado futuro, começa a assustar. Então o dólar começa a disparar. Dólar, Lércio, mas dólar subir aqui, o que que isso vai acontecer? Gera inflação. Um monte de coisa. O pãozinho que a gente compra, o pãozinho que a gente come, a cotação dele está em dólar no trigo. Então, isso, se o dólar sobe demais, gera inflação, esse sim tira poder aquisitivo, faz com que as pessoas tenham menos renda e aí a gente pode voltar no momento ruim. Por isso a preocupação com inflação, por isso a preocupação com o dólar. E o dólar, se está batendo 5,40, se nós formos olhar aqui em um ano, ele subiu quase 12%. Oh, mas a inflação é 4%. Pois é. Se o dólar está subindo e aqui a cauda final subiu mais uma pancadinha, isso pode nos indicar aumento de preço daqui para frente cada vez maior. E aí sim, isso pode mudar toda a situação de consumo, toda a situação de mercado. Não é de uma hora para outra, mas é uma tendência. E aí o governo fala que a esperança está na queda de juro, tem que cair o juro. Como vai cair o juro e o que é juro? O que são esses juros futuros? Peguei aqui uma descrição do Infomoney, tá? Juro futuro são a principal referência para mostrar a expectativa do mercado hoje em relação aos próximos movimentos de Copom, taxa, taxa Selic, CDI, ou seja, esse juro futuro é aquele banco, é aquela parte do mercado que fala assim, o Laércio e a família dele estão gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, então é para X, é para tanto que eu vou cobrar a conta dele. É isso que está acontecendo. E qual é a visão de mercado para isso? Taxa futura de juros, dia 12 de junho. Taxa futura de juro mais longa sobem com temor fiscal no Brasil e decisão do Fed. É isso que eu acabei de dizer. Se o governo fala que ele vai continuar gastando e gastando mais,
e está se vendo que não vai fechar essa conta, o que o mercado faz? Sobe a taxa. O Brasil começa a se tornar mais risco. Tá, e o Fed, e o Banco Americano? O Banco Americano, ou o federal, que na verdade aqui o Federal Reserve é como se fosse o Banco Central brasileiro, ele está dizendo: olha, eu vou diminuir a taxa de juro mais devagarzinho. Então, você, investidor mundial, você que tem grana, todo mundo que tem grana, olha e fala assim: bom, eu tenho o Brasil, que não, o Laércio, que não está fazendo a conta direito da casa dele gastando pra caramba, e eu tenho o Silvio Santos dizendo que me paga melhor. Eu vou vender para o Laércio a prazo, vou vender para o Silvio Santos. Essa é a conta. O dinheiro começa para lá. O dinheiro vai para lá, sobe dólar, sobe inflação. Todos nós ficamos reféns. Reféns a uma fala do governo, reféns a uma atitude, porque realmente o equilíbrio fiscal brasileiro fica arriscado. Com isso, a expectativa de juros de 11,8 já foi para 12,1. Então, cobra mais conta, cobra mais caro dessa família que falou que não vai, que vai gastar. E qual que é a solução para equilíbrio de conta? Na nossa casa, a gente gasta menos. No caso do governo, e não é só o governo federal, mas toda a política envolvida, Pacheco vai defender pacotão de projeto para ampliar a arrecadação do governo após devolução daquela medida provisória lá dos 17 setores. Ah, putz, mas vai subir o nosso imposto? A lista inclui, inclusive, legalização de jogo de azar. 22 bilhões de imposto anualmente com o jogo de azar. Ufa, dessa vez não vem no nosso bolso. Gafanhoto, você está enganado. Pode ser que não suba o imposto do móvel, não suba o imposto do arroz, vai subir de jogo de azar. Pois é, mas esse cara, esse consumidor que gasta com jogo de azar, ele vai gastar 22 bilhões a mais pagando imposto, porque você imagina que essas empresas de jogos de azar vão tirar da margem de lucro gigantesca. Não, isso não funciona. Você não faz isso na tua empresa. Se subir o juro, se subir o imposto, você vai repassar no preço. Então lá também vai. Então, são 22 bilhões a mais que esse consumidor vai gastar nessas apostas. E ele não vai parar de gastar, nós sabemos isso. São 22 bilhões a menos que ele podia estar comprando em imóveis, podia estar comprando em arroz, podia estar comprando em férias, em qualquer coisa. É dinheiro que é tirado da economia, tá? Então, aumento de imposto, mas pelo menos não é comigo. É com você. Aumentou o gasto, vai vir com você. E a arrecadação do governo, ela não vem só da- do, do, das apostas, ela não vem só de serviço, ela não vem só de vender móveis, ela também vem do agro. O agro também paga imposto. Para ter uma ideia, buscando aqui uma matéria, só para a gente ter uma proporção disso, 23% do que arrecadava no país vinha do agro. Lárcio, o que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver é que em maio o IBGE prevê safra de 300 milhões de tonelada para 2024, significando 6% a menos de safra. Lércio, traduz para nós. É o seguinte: 23% de tudo que arrecada é o agro. E ele está dizendo: eu vou ganhar 6% a menos. Eu vou pagar 6% a menos de imposto sobre o que eu faturei. O que é óbvio. Esse 6% sobre 20 e tantos por cento do agro é dinheiro que vai faltar para o governo federal. É como se lá dentro da nossa casa, de novo, uma das pessoas que trabalha dissesse assim: olha, 23%, vamos colocar que são 4 pessoas trabalhando. Uma delas chegasse e dissesse: meu salário caiu 6%. É isso que o agro está dizendo. Esse ano eu pago 6% a menos. E a conta do governo? Esse 6% que vai. A safra é menor, não tem como puxar lá. O que faz? Aumenta mais imposto? De qual? Do meu bolso, do teu? Eu acho que é de todo mundo. O que você pensa sobre isso? Muito obrigado. Até semana que vem.